Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que alegria estarmos na segunda-feira especial, segunda-feira da nossa segunda semana do Advento. Que bênção, né, queridos? Segunda-feira da segunda semana do Advento. Nós estamos no retiro espiritual. É uma caminhada de fé, uma caminhada de alegria, uma caminhada de renovação espiritual. É um presente de Deus esse retiro. Nós estamos no programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, e nesse período do Advento, nós estamos fazendo um retiro do Advento. E tem sido um tempo muito especial na presença do Senhor. Temos aprendido muito, uma caminhada maravilhosa. Só para vocês terem ideia, irmãos, o Advento, ele é mencionado na história da igreja já no século IV, não é? No século IV. No século VII, ele já tinha, do século IV até o século VII, depois de Cristo, o Advento já tinha essa aparência penitencial de arrependimento, né? Era tempo de jejum, abstinência de carne, era um longo período de preparação para o Natal. Os cristãos acreditavam que deveriam se preparar melhor para o Natal. Natal, por ser uma data tão importante, não poderia simplesmente haver uma preparação familiar, tinha que ser uma preparação espiritual, cultica, né? Depois em Roma, quando essa festa chega em Roma, ela se transforma numa festa onde as pessoas se preparavam para a volta de Jesus. Isso é o século VII, né? Foi colocado o aspecto da segunda volta de Jesus. É como, Maria, se o Advento fosse o último período eclesiástico, entendeu? Natal primeiro, Advento segundo. Só depois, agora nos anos 60, que voltou, né, o Advento em duas partes. As duas primeiras semanas, o Advento como preparação para a segunda volta de Jesus, e as últimas 2 semanas, o Advento como preparação, né, já a celebração, já a sinalização do Natal. Então esse é um tempo muito especial, irmãos. Não é uma festa nova, não é um tempo novo, século IV. Isso eu estou dizendo, Marisa, 350, na época de Atanásio de Alexandria, né? Dos grandes Capadócio, de Etéria, né? Do Concílio de Nicéia. Então, é um tempo muito antigo que a igreja cristã separa para se preparar para o Natal. Então sejam bem-vindos ao nosso retiro do Advento. Amém? Que Deus te abençoe muito. Eu quero que você escreva o que tem sido esse tempo para a sua vida. Esse tempo do Advento tem sido o que para a sua vida? Tem sido uma bênção? Então escreva aí. Tá bom? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão especial do Advento. Hoje, dia 6 de dezembro de 2021. Hoje, segunda-feira da segunda semana do Advento. Estamos nos preparando para a celebração, para a solenidade do Natal do Senhor. Estamos nos preparando, ó Pai, para esse tempo forte. Tempo, ó Deus amado, onde louvaremos o Teu nome, Pai amado, pelo Natal de Cristo. Pai, muito obrigado, que esse retiro seja realmente uma preparação de fé, uma preparação de alegria. Fala conosco, em nome de Jesus. Que esse dia, Pai, possamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, sejam bem-vindos, querido Alex, que está com a gente, Denise Vieira,
Seja bem-vinda, Diná Helena, Suzete, Diná, Suzete, Nancy, Tereza Pereira, Dalila Sardinha está com a gente, mãe. A Jane, olha que beleza, Nancy, Angelita Carvalho, Renata Roque, Dona Nini, Lília Taranto, que beleza, hein? Sônia Walter Galdino, Reginaldo juntos, querido Fausto, Márcia Valéria, Martinha, Erodi Davi, Erli Lins, José Mauro, Gabriela, Nathalie, Alex, Liz, tanta gente bonita com a gente, amém? Uma bênção do Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, vamos para... A Jane operou na sexta-feira, né, Jane? Está se recuperando. Ficamos muito felizes com isso, Jane. Glória a Deus por isso. Hoje é dia 6 de dezembro, segunda-feira da segunda semana do Advento. A gente faz esse programa ao vivo no Facebook. Depois a gente compartilha esse programa, não é? Pelo WhatsApp, pelo YouTube. E você pode me ajudar a compartilhar, ser um compartilhador. Amém? Muito bom. O evangelho de hoje é Lucas 5, Marisa. Marisa está com a gente aqui, nos está ajudando. Lucas 5, do 17 ao 26. Né, Gabriela? Diz assim: aconteceu, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achava ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Fariseus e mestres da lei. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo o paralítico deitado no leito. Eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Hoje vimos coisas extraordinárias. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa devocional que nós, ao lermos essa palavra, declaramos: palavra do Senhor, graças a Deus.
Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, olha que palavra tremenda, Eusimelo, Ione, que palavra tremenda. Nós estamos nesse período do Advento, nos preparando para o Natal do Senhor e nos preparando para a volta de Cristo. E todos os dias, nós meditamos em uma palavra, não é? Em uma palavra. Basta uma palavra e meu servo será salvo. E a palavra de hoje é perdão de Deus. Perdão de Deus. Eu fico imaginando, só para ilustrar, você desenhando no papel, né? E você usando uma borracha para apagar aquele desenho. Talvez um desenhista profissional, Marisa, que use muito lentamente, não é? Qual o nome daquele lápis? Grafite. Ele é todo grafite? É grafite. Aquele lápis ali, né? Que ele usa muito lentamente, a borracha dá até para apagar, né? Mas se chegar um especialista, né, com lente, com produtos, irá perceber que ali houve um risco. Agora, nós que não somos artistas, né, Marisa? Nós, quando desenhamos alguma coisa e a gente apaga, sempre vai ficar marca. O papel marca todo. Né? O papel, Marisa diz que o papel marca todo. Não é? Então, amados, não existe no mundo uma borracha que consiga apagar e desmarcar o papel ferido, né? Pelo grafite, pela caneta, pelo que for. Eu lembro antigamente a tristeza que dava, Marisa, quando a gente ia apagar. Você vê isso muito com criança até hoje, né? Ele vai apagar o caderno tudo rasgado, né? Tudo rasgado. E quando a gente ia apagar a caneta, na minha época eles inventaram a borracha para caneta, que não funcionava. Aí tinha uma parte vermelha e uma parte azul, que não funcionava. Aí a gente cuspia, não tinha Covid, né? A gente fazia assim, ó. Lembra disso, Marisa? Aí rasgava a folha. Aí rasgava a folha, o caderno tá assim com aquele buraco no meio bonitinho. Tava até para olhar a pessoa, sem a pessoa saber, né? Então, amado, não existe, escuta bem, não existe borracha que consiga apagar. Não existe, não é? A mesma coisa são os nossos pecados. Da minha infância até hoje, todos os meus pecados, uma lavagem cerebral, uma religião, um esforço psicológico, uma terapia ocupacional, né? Ir morar lá numa montanha sozinho no meio do mato, né? Viver dentro de um mosteiro, não importa. Nada conseguiria apagar o pecado. Não existe borracha humana, nem religião, nem terapia, nem regressão, nem encontro com Deus, nem retiro espiritual, nada que consiga apagar pecado. Amados irmãos e irmãs, o único que realmente tem esse poder e dá esse poder é o Senhor Jesus. Por isso que a palavra de hoje é perdão de Deus. Anota aí o seu caderninho. Perdão de Deus. O nosso maior problema, queridos irmãos e irmãs, não é dor física,
não é falta de dinheiro, não é problema no casamento. O nosso maior problema chama-se pecado na nossa vida. Pecado que nós não conseguimos resolvê-lo. Ali tem um paralítico. Qual a maior necessidade do paralítico? Perdão para os seus pecados. Ali tem uma pessoa cega. Qual o maior problema daquela pessoa cega? Qual o maior problema daquele cadeirante? Perdão para os seus pecados. O maior problema é o pecado. E a sua maior necessidade, Eloned, é o perdão de Deus. É o que o texto de hoje nos ensina, querido. Por mais, pastor Orlando, que os amigos tenham feito todo o esforço para levá-lo a Cristo, para que ele fosse curado, Jesus faz primeiro o que ele mais necessitava, o que era mais difícil, que era perdoar os seus pecados. Amados irmãos e irmãs, como nós temos uma mente humana e adâmica, carnal, né? Como nós temos uma mente limitada, nós, muitas das vezes, ainda lembramos com dor um pecado que nós cometemos. Não é? Só que tem que Deus Todo-Poderoso, aquele único que tem a borracha que apaga pecado, pelo sangue de Jesus, Deus determinou que você não é mais pecador e que o seu pecado acabou. Por isso, irmãos e irmãs, todos os cultos, pode ser de quinta-feira, cura e libertação, o que for, todos os cultos, eu tenho um momento de confissão, onde nós nos ajoelhamos e a borracha de Jesus, aleluia, apaga todos os nossos pecados. Será se Ele me perdoou? Será se eu estou perdoado? No momento que você colocou diante de Deus, o perdão veio. Ah, pastor, levantei essa manhã e eu orei pedindo perdão pelos meus pecados. Pronto. Eu estou olhando uma pessoa que não tem mais pecado. O pecado é uma prática de algo que a pessoa, não é, tem. Você praticou, aquele pecado está em você, você confessou, acabou. Diante de Deus, é como se você não tivesse pecado. Diante de Deus, você está absolvido, livre. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, mas eu fiz isso passado, ontem. Amado, o perdão de Deus aniquilou. Querido, o que nós mais precisamos, o que é mais difícil, é o perdão de Deus. E é isso que Jesus quer fazer em primeiro lugar na nossa vida, Leia. É nos perdoar. Vá comigo para Lucas 5, 17 e 26. Aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achava ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Você percebe, Júnior, que aconteceu um concílio de mestres da lei, mãe. Como Jesus estava fazendo uma obra tremenda, olha que coisa. E a obra que Jesus fazia chamava a atenção de todo mundo. Logo, né, todas as sinagogas, todos os centros judaicos, todos os especialistas em Bíblia, todos os mestres da lei, né, e alguns fariseus, teólogos também, a maioria não eram, né, eram 3, 4 mil fariseus, a maioria não eram teólogos, né, vieram
naquele dia Jesus estava ensinando e achava sentado ali. Estavam todos sentados em volta, marido. Imagina, assentado fariseu, mestre da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia e de Jerusalém, e da Judéia e de Jerusalém. Então ali era um grupo forte para tentar desconstruir Jesus, mostrar que Jesus estava errado. Olha aí, Reinaldo, um beijo na família linda. Reinaldo Pereira, mãe. Bênção do Senhor. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, você percebe que todos os grandes teólogos estavam ali assentados ouvindo Jesus. Não é? É muito interessante isso. Você nunca tinha pensado que eu vou falar, nem eu. Ó. E o poder do Senhor estava com ele para curar. É interessante, o poder estava com ele para curar. No momento que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio, né? E ele sai curando, sai ensinando. Ele tinha o poder para curar. O poder estava com ele para curar. Não importa o tipo de enfermidade, Jesus ali, com aquele poder, curava todos. Que coisa boa, hein, mãe? Isso aí é maravilhoso. Até a pessoa que tinha uma dorzinha assim no dedinho, ia lá. Tirar a vez de quem tinha um câncer, né? De quem tinha um problema mais grave. Mas ele estava curando todo mundo. E ali estava aquele grupo, aquela comissão de avaliação. Né? Vamos ver algum erro em Jesus. Aí o que eu vou entrar num detalhe, Marisa, que você nunca percebeu, nem eu. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Gente, as casas lá não eram grandes, não. Pelo que a gente viu lá em Cafarnaum, né, marido? As casas eram bem pequenas. Você examina lá os sítios arqueológicos, as casas não eram grandes. Eram paredes de pedra e o teto era de uma telha. Os arqueólogos já descobriram, mãe. Telha, feito de barro, feito também de capim seco, mas eram telhas que se encaixavam. Foi descoberto, parece, do ano passado, mãe. Né? Por isso que a Bíblia diz que eles destelharam, tiraram o teto, mãe. Tiraram aquelas plaquinhas, umas plaquinhas feitas de argila e mata. Igual a Marisa fazia isso. A Marisa, quando era criança, ela botava assim água numa bacia da mãe dela de fazer bolo, misturava, fazia lama, aí tacava ali o capim, deixava secar, né, mãe? Nunca fiz isso. Ela nunca fez isso, eu fiz. Não é? Então, ali, esses homens, então, olha, vieram trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuraram levá-lo para dentro, colocaram diante de Jesus. Como eu disse, a casa era apertada. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Né? Por que a casa estava cheia, mãe? Porque tinha fariseus e mestres da lei assentados, vindo de toda a Galiléia, Judéia e Jerusalém. Imagina, eles que estavam lá atrapalhando. Você não tinha pensado nisso, né? Olha que coisa, a casa estava lotada, muita gente querendo cura. Além das pessoas enfermas, estavam lá fariseus, mestres da lei, assentados. Eu vi até um filme recentemente que eles estão assim da janela olhando. Eles não estavam da janela, eles estavam lá dentro assentados, mano. Né? E eram mestres vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, de toda parte. Né? De toda parte. Nós queremos ver um erro em Jesus. Nós queremos acusar Jesus de alguma coisa. Não é? Era o intérprete da lei fariseus. Ainda mais os fariseus. O nome fariseus tem a ver com puro, pureza, ou separação. Pureza no sentido de separação. Daí a gente podia falar de santidade. Era um grupo que interpretava a lei e exigia nos detalhes. Né? Eles inventavam detalhes para as pessoas viverem a lei. Eles estavam ali, vamos ver se Jesus vai errar. Vamos ver algum erro dele. Não é?
E aí chega esses homens, 4 homens com paralítico, casa cheia, eles têm uma ideia fantástica. Subir a escada, destelhar e descer Jesus realmente aonde, descer o paralítico onde Jesus estava. Pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: querida Nilda Amorim, mãe, pastora lá de Manaus, minha grande amiga, que bênção. Saudade dos nossos retiros, hein, Nilda? Uma coisa linda, não é? Isso há mais de 11 anos atrás, não é? Queridos, olha que coisa interessante. Jesus Cristo, eles descem, não é? Com a única visão: esse paralítico precisa de cura. Eu vou ajudar, nós vamos ajudar a levar esse paralítico até Jesus. A casa estava cheia. Tem uma escada? Vamos subir a escada. Tem um telhado? Vamos destelhar. E eles com a corda, é uma cena fantástica essa, né? Não dá nem para fazer o teatro, mas eles descem aquela cama onde Jesus está, não é? Porque eles acreditavam fielmente que aquele paralítico, o maior problema dele era a paralisia. A Bíblia diz, né? Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Irmãos, preste atenção nisso. Todas as pessoas que você vê na sua frente, todas, a pessoa de terno e gravata, um executivo, um dos 365 bilionários do Brasil, mãe, segundo a Forbes, não é? O Brasil tem 365 bilionários, segundo a Forbes. Uma pessoa muito bela, uma senhora idosa, um doente, um morador de rua. Toda vez que você olhar uma pessoa, entenda uma coisa, querido. O grande problema dessa pessoa chama-se pecado. E a grande necessidade que essa pessoa tem é do perdão de Deus. Lutero dizia assim: a maior prova de que um homem é pecador é que ele não se sente pecador. Não é? Ele não se sente pecador. Esse homem, a primeira necessidade dele era a necessidade de perdão para os seus pecados. Então, quando você vê pessoas andando na rua, ela é uma deficiente física, não é uma deficiente física, é uma pessoa com práticas religiosas ou não tem prática religiosa, não importa. A maior necessidade do ser humano é o perdão de Deus. Só que a maior prova que o homem é pecador é que ele não se sente pecador. Não é? Chega para alguém e diga assim: você deseja hoje o perdão de Deus? Não é? Não, não sou pecador. Todo mundo peca. Ou seja, eu me justifico porque todo mundo peca. Então a maior necessidade desse homem que foi carregado até Jesus era a necessidade de perdão. E isso era mais difícil. Você imagina Jesus ali naquela casa, tem um pregador que disse, Marisa, que era a casa dele, né? Do próprio Jesus. Ele está lá, aquele telhado, aquela casa sendo destelhada, aquele paralítico descendo, todo mundo olhando de cima para baixo assim, acompanhando aquele elevador humano, com aqueles 4 amigos. A gente tem que ter amigos assim, hein? Amigos que nos levem a Jesus, amigos que, se necessário for, arrebenta o teto dos outros para nos levar a Jesus, não é? Para que a gente tenha um encontro com Jesus. Nós precisamos de amigos que nos levam a Jesus. Nós precisamos de amigos que nos conduzam a Jesus. Nós precisamos, Orlando, ser amigos
que leve os outros a Jesus. Ah, é muito meu amigo. Ah, a gente faz isso junto, come pipoca junto, vai ao cinema junto. Mas se você não levar essa pessoa a Jesus, você não é amigo dela. Você só é amigo quando você leva as pessoas a Jesus. Amém? O que essa pessoa vai fazer, se ela vai aproveitar a oportunidade ou não, será a decisão dela. Mas a nossa tarefa é ser amigo que leva a pessoa a Jesus, como esses amigos. Mas olha o mais interessante. Deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Versículo 20. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus viu a fé desses 4 homens. Jesus viu a fé deste paralítico, não é? Jesus viu a fé. Olha que coisa. A Bíblia diz que vieram alguns homens, né? Vamos chamar de 4. Olha bem, Jesus vendo a fé desses 4 homens, fé que sobe escada, fé que sai com leito de casa, fé que abaixa, né, o homem ali pelo telhado, isso é fé, querido. Jesus viu a fé deles. Isso é muito legal. Jesus tem visto a fé, porque você percebe que Jesus sabe se o nosso coração tem fé ou não. Mas a nossa fé, ela é manifestada pelas nossas atitudes. Por que você veio à igreja hoje com tanta chuva? Porque eu tenho fé. Jesus vendo-lhe a fé. Uma pessoa falou assim: marido, por que você veio à igreja hoje? Tá chovendo tanto, você veio, hein? Ela falou assim: pastor, se fosse para o meu trabalho eu iria. Se fosse para ganhar dinheiro, eu estava lá na fila, era a primeira pessoa. Se é para ir à igreja, buscar a graça no altar do Senhor, eu vim. A Bíblia viu a fé, Jesus viu a fé, né? Não, Jesus olha o meu coração, com certeza, mas Ele olha também nossa atitude, nosso zelo pelas coisas de Deus, a fé do final do mês ou início do mês, você ir lá entregar o seu dízimo, sua oferta, a fé de você congregar. Isso é fé, querido. Jesus vendo a fé. Amém? Ele quer ver a fé. Glória a Deus por isso. Ele viu a fé. Aí que entra um detalhe muito interessante. Vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Aí todo mundo para. Alguns maridos olham assim a unha, né? Distrata, desconversa. A frase que nós usamos é assim, diz que desconversa, né? Mostra que desconversa, finge que desconversa. Porque esse homem, humanamente falando, Lilian, ele não precisava de perdão. Ele precisava de cura para quê? Para a sua paralisia. Era isso que ele estava precisando, não é? Humanamente falando. Mas Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Amado, isso é cura de Deus na nossa vida. Isso é uma restauração. Isso é, queridos irmãos e irmãs, o que mais nós necessitamos. Cura para o perdão. É Jesus dizendo assim: olha, homem, mulher, os teus pecados são perdoados. Amados irmãos e irmãs, eu creio nisso. Creio no que Jesus disse. Lembra que Jesus ainda não tinha morrido, hein? Mas todo perdão antes da morte de Jesus
é baseado no que Jesus iria fazer. Todo perdão depois da morte de Jesus é baseado no que Jesus fez. Entendeu, mamãe? Por isso que no Antigo Testamento as pessoas eram perdoadas, pelo que Jesus iria fazer. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio no perdão de Deus, eu creio. Mas imagina que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Homem, os teus pecados estão perdoados. Você está livre. Você está livre. Não é? A liberdade completa em você. As cadeias foram abertas. A jaula foi aberta. Não é? Imagina que coisa tremenda, querido. Vinha essa palavra do céu. Mulher, homem, os teus pecados estão perdoados. É isso que Jesus fala para aquele rapaz. Eu estava vendo aquele filme Chosen. Quando acontece essa cena, né, marido? Jesus diz, teus pecados estão perdoados, o sorriso que ele dá, né? O sorriso que ele dá. Amado, como é lindo você ter os seus pecados perdoados. Não é? Coisa linda. Não importa o que aconteceu, como foi sua vida. É hora de você começar daqui para frente. Lembrando que o diabo, esse ser terrível, maléfico, ele vai olhar o teu passado e vai começar a falar, mas eu vi isso na sua vida, mas você está desqualificado por isso. Não escute o diabo. Não escute as pessoas que te acusam. Olha para frente. A tua vida começa daqui para frente. E se nessa caminhada você pecar, se hoje aconteceu o acidente do pecado na sua vida, sai, confessa a Deus e comece uma caminhada nova. Comece uma caminhada nova. Esse perdão é tremendo, querido. Homem, os teus pecados estão perdoados. Ele continuava deitado na cama, ele continuava sofrendo as suas dores, ele continuava ali totalmente entrevado. Mas no espírito, ele estava totalmente perdoado, liberto e salvo. É isso que Jesus faz, querido. Jesus perdoa, liberta e salva. Aleluia. Glória a Deus. Lembra, Jesus estava com uma plateia muito especial. Fariseus, mestres da lei, que eram os escribas, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e Jerusalém, estavam ali sentadinhos ouvindo. Versículo 21. E os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Eles acertaram, né, mãe? Jesus é Deus. Dizendo blasfêmias. Olha aí, já desconstruíram Jesus, né? Conseguiram achar uma falha. Jesus está perdoando pecado. Eles começaram a pensar. Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Talvez até escreveram nos seus caderninhos, Marisa, um relatório aí, Madalena, para mandar lá para os seus institutos teológicos para condenar Jesus, porque Jesus perdoa pecado. E o tema de hoje é perdão de Deus. Vamos falar juntos? Perdão de Deus. Esse é o tema.
Amém? Glória a Deus. Coisa linda isso. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: o que vocês estão pensando em seu coração? Não é? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Não é? É lógico que eles iriam pensar, falar, qualquer pessoa fala. Não é? Mas na realidade, amado, o pecado, ele é uma enfermidade maior do que qualquer enfermidade. O mais difícil ali era o perdão do pecado, não a cura. Não é? E essa frase ficou bonita. Mas, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Porque uma coisa é dizer de boca para fora. Jesus não falou: homem, os teus pecados são perdoados de boca para fora. Ele falou com o poder de Deus, porque Jesus é Deus. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder sobre a terra para perdoar pecado. Tá vendo? Disse ao paralítico. Por que Jesus curou o paralítico? Ele ia curar de qualquer forma. Mas aqui agora ele está curando para mostrar, para demonstrar aos escribas, fariseus e escribas que são intérpretes da lei, que Jesus, que ele, o Filho do Homem, tem poder para perdoar pecados. Então a pergunta é: por que Jesus curou o paralítico? A resposta: para mostrar aos escribas e fariseus que ele tem poder para perdoar pecados. Jesus curaria, a Bíblia diz que ele estava ali curando, mas ele aproveitou para curar, para que eles pudessem ver que ele tinha poder para perdoar pecados. Autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus então diz àquele paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Glória a Deus. Levante, pegue o seu leito e vai para casa. Porque Jesus o curou? Para mostrar aos fariseus e aos escribas que Jesus, que ele tem autoridade para perdoar pecados. Isso é uma coisa tremenda. É a borracha de Deus que apaga todos os nossos pecados, que não deixa nenhum vestígio, não deixa nenhuma machucadura, não deixa, aleluia, nenhuma marca. Ele nos perdoa mesmo, para sempre. Isso é tremendo, querido. Fatos de pessoas que cometeram terríveis crimes e tiveram encontro com Deus e foram levados, Marisa, para a masmorra, para a morte. Falou: olha, eu estou sendo punido pelo pecado que eu cometi, diante das autoridades e da lei humana, eu mereço isso, mas meu coração está totalmente leve, porque não há pecado na minha vida mais. Olha que coisa, hein? Não há pecado na minha vida mais. Vocês estão matando o homem, a justiça humana diz que é justo o que está acontecendo, ou estou preso, mas eu tive um encontro com Jesus. Os meus pecados foram todos perdoados. Humanamente pode me punir, mas no meu espírito eu não tenho mais pecado nenhum. Porque o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele me tirou desse leito de pecado, desse leito de iniquidade, dessa prática cíclica de cometer iniquidade,
eu estou livre, eu estou perdoado, eu vou viver uma vida nova, renovada, restaurada, abençoada, transformada. Louvado seja o nome de Jesus. Imediatamente se levantou diante de todos, pegando o leito que então estava deitado, voltou para casa como? Glorificando a Deus. Esse foi abençoado, hein? Ele foi abençoado glorificando a Deus, primeiro por ter sido perdoado. Ele foi perdoado antes, mãe. Homem, os teus pecados são perdoados. E segundo, porque ele foi curado. Ele foi glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Eu disse para vocês que eu estive num culto na minha adolescência, que veio um senhor na Batista, e ele orou para uma senhora cega. Pastor Orlando, lá na Batista Central. E a mulher cega ficou curada. Aí ele ia pregar. Antes de pregar, ele até fez o apelo para ela. Você deseja entregar sua vida a Jesus? Ter os seus pecados perdoados? Ela falou assim, não, acho que não está na hora. Mãe, a cega saiu de dentro da igreja vendo e cega. Cega no pecado. Não é? A mulher saiu... Recebeu só a cura, né? Recebeu só a cura. Ou seja, recebeu o mais fácil. Não é? Mas o que ela mais necessitava era o perdão. A pessoa está enferma, a pessoa está morrendo. Amado, a gente detesta falar de morte, né? Mas é a coisa mais comum que existe, ué. Todos nós estamos caminhando para lá, estamos numa fila, não é? Ou seja, querido, eu fiz um tratamento, estou curado, mas ainda tem um probleminha do pecado. Problemão do pecado, né, Marisa? Eu fiz isso, fiz um bom tratamento, perdi 20 quilos, mas ainda tem o pecado. Olha, eu fiz uma cirurgia difícil, estou curado, mas ainda tem pecado. E se morrer hoje? Não é? Então, a maior necessidade humana é do perdão de Deus. Esse rapaz vai embora glorificando a Deus, porque ele foi curado e primeiro ele foi perdoado. O que aconteceu, gente? Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, cheio de temor, dizia, hoje vimos coisas extraordinárias, porque Jesus deixou muito claro, mas muito claro mesmo, para que vocês possam ver que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Levanta e anda. Quando o rapaz começou a se mover, as pessoas começaram a pensar, meu Deus, realmente ele tem poder para perdoar pecado. Isso é o tremendo, queridos irmãos e irmãs. Hoje vimos coisas extraordinárias. E a coisa extraordinária que nós estamos vendo é o perdão. Nós precisamos do perdão de Deus para entrar no céu. Nós precisamos do perdão de Deus para ter uma morte serena. Não é? É muito legal você pensar nisso, Marisa. Há 100 anos atrás, as pessoas tinham uma vida mais devota. O número das pessoas que tinham um respeito muito grande pelo sagrado, por Deus, pela igreja, seja igreja evangélica, seja igreja ortodoxa, igreja católica, você percebe que o nível de espiritualidade das pessoas era outro. Lógico, tinha muito pecado, isso sempre teve, né? Mas hoje em dia tem ocorrido uma secularização. As pessoas estão tão secularizadas, tão envolvidas com esse século, que até os cristãos, uma vez um pastor falou para mim, pastor, eu estou assustado, até os cristãos mais piedosos têm uma vida secular, não é? A pessoa tem uma vida secular, mas tremendamente secular. Não há mais espiritualidade cristã, nem no lar, nem no almoço, nem no casamento, nem na família, nem na sua vida pessoal. Não há. Não é? Contudo, não é? Por mais, vocês sabem, né? Existe o Natal profano e existe o Natal sagrado. Não é? Os filmes que a gente vê
nessas redes, né, streams, né? Streams, a maioria, quantos, mãe, por cento? Quase que 99% é Natal profano, né? É uma quantidade muito... Uma festa de família. É uma festa de família, uma festa de bonecos, é uma festa de um monte de coisa, Natal profano. Não importa, tudo secularizado, né? Mas tem um detalhezinho que ninguém conta. Qual é, mãe? Todos irão morrer. Todos irão encontrar com o sagrado. E se a pessoa não teve um encontro com Deus, ela está lascada. Amado, o maior presente que Jesus veio trazer foi o perdão para os nossos pecados. Por isso o nome Jesus significa Salvador de Deus, salvação de Deus. Quando o anjo fala para José em Mateus 1, ele fala: José, o menino será chamado Jesus, porque salvará o povo dos pecados deles. Olha a frase, hein? Seu nome será Jesus, porque salvará o povo dos pecados deles. Jesus veio nos salvar do pecado. Por isso que nós precisamos de um encontro com Jesus. Hoje a palavra fala sobre o perdão de Deus. O que mais necessita é o perdão de Deus. O que mais atrapalha a minha vida é o pecado. E o remédio que eu mais necessito é o remédio do perdão. E isso é gratuito. Jesus hoje vai passar uma borracha na sua vida. E a partir de hoje, você terá uma nova vida em nome de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo perdão de Deus. O perdão que eu precisei no passado, o perdão que eu preciso todos os dias, o perdão que eu vou precisar amanhã. Porque nós, ó Pai, enquanto moradores dessa terra, temos ainda nossa natureza adâmica e sempre pecamos contra o Senhor, com palavras, com atitudes, com omissões e com pensamentos. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão. Senhor amado, pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de praticar. Não amamos o Senhor nem o nosso próximo como deveríamos amar. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Agora nós estamos ouvindo Jesus falar assim: homem, os teus pecados estão perdoados. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Nós cremos em nome de Jesus. Não precisa de esforço nenhum. Amém? Glória a Deus. Não precisa de esforço nenhum. É algo que Deus faz, não que o homem faz. Mas eu não me senti arrepio, mas eu não gritei, mas não foi do coração, querido. Não é o que você faz, é o que Deus faz. Você está perdoado em nome de Jesus. Homem, os teus pecados estão perdoados. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então orar. Essa semana tem muito aniversariante, hein? Gente, o Estevão faz aniversário sábado. Fala, fazer igual a Gabriela um mês antes. O Estevão faz aniversário sábado. A Nayara faz aniversário essa semana. Quem mais faz aniversário? Essa semana é a semana que a Marisa vai fazer cajuzinho, pastel de carne e bolo, hein, mãe? Por favor. Nem que eu coma sozinho. Que legal, né? Vamos então orar nesse momento.
pelas vidas que necessitam, amém? Orar por você, pela sua família, pela sua casa, né? Pelo seu emprego, né? Pelo seu trabalho, pelos aniversariantes de hoje, amém? Vamos orar nessa manhã. Coloque aí seu pedido de oração. Davi, nós estamos orando por você, Davi. Michele Motrone, estamos orando por você, Michele. Neuza, nós estamos orando pelo teu irmão, Neuza, que precisa de cura, para que a gente consiga ajudá-lo em oração, em nome de Jesus. Madalena amada, Madalena, querida, nós estamos orando por você, pela Paulinha, pelo Rodrigo Evanil, pela Angélica, não é? Nós estamos orando em nome de Jesus Cristo também, pela vida preciosa, amém, queridos? Estamos orando pela Moisete, Ivete Luzia, sempre nos assistem, seu Osmar, né? A Marina, Maria, estamos orando por vocês, né? Pelo Gabriel, né, Jane? Pela família da Jane, pela sua família. Eloned, estamos orando pelo Eloned. Me falaram que o Rio de Janeiro está com muito H1N1, mãe. De novo. E é uma enfermidade muito perigosa também, né? Estão orando pelo Rio de Janeiro, pelos irmãos, pelas irmãs, pela visão da Madalena, né? A Eloned pedindo, tá vendo, Madalena? Pela Tereza, Iris, Alice, Claudinha, estamos orando. Oramos também por Nova Friburgo. Quem não é de Nova Friburgo, aqui está lindo, muita luz, né, mãe? Todo final de semana está tendo apresentações, shows natalinos. A cidade está muito linda. Prefeita de parabéns, né? Fico muito feliz mesmo quando a cidade se prepara para celebrar o Natal do Senhor. Está muito lindo, lindo, lindo. Minha cidade está linda, né? Vale a pena. Eu até falei, Marisa, eu acho que vou trabalhar à noite e dormir de dia, só para ver a cidade. Não é? Vamos orar então, né, Silvia? Pelo Felipe, por todas as necessidades. Senhor, nós colocamos família, Lídia, Marisa, Estevam, minha vida, e a família de cada pessoa que está agora no Evangelho do dia. Colocamos diante de Ti, ó Deus, nossa casa, nossa igreja local onde congregamos. Colocamos, ó Pai amado, nossa, Senhor amado, saúde, os enfermos, o Brasil, o mundo que tanto necessita do Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Deus, Pai amado, a questão financeira. Deus, entra com providência, Senhor. Sustenta, Senhor. Traga o Teu amparo. Pai, que essa semana seja a semana das portas abertas. Que tenhamos nessa semana, Pai, um santo advento. Tempo de alegria, de reflexão, de espiritualidade. Pai amado, acolha cada nome que está sendo colocado aqui, nesse nosso caderno de oração. Abençoa as pessoas que estão assistindo ao vivo e aquelas que vão assistir depois. Que todos sejam abençoados por Ti. Em nome de Jesus, Pai. Olha aí os nomes que a Jane está pedindo, libertação, cura, não é? Abençoa a Jussara, Tex, sua família. Abençoa o Chico. Abençoe cada vida, Senhor, para que possa ter uma experiência com o Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória, para sempre.
Amém. E graças a Deus. Que alegria! Tem uma segunda-feira linda, segunda-feira da segunda semana do Advento. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com os irmãos e irmãs, agora e para sempre. Amém. Tchau, Leia, Alcides, Diná, com Jesus é só vitória. Denise Vieira, lá em Portugal, Fausto Suzy, lá nos Estados Unidos, Orlando, lá na Petrópolis City. Olha, só gente internacional. Ana Beatriz, querida. Tchau, gente, a paz. Ana, um beijo aí no Lucas, na Thaís e no Gilmar. Né, Marisa? E na dona Irma. E nessa família Hermes. A paz, Angelita Carvalho.